Salmo 27 diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, existe uma palavra tão pequena, 2 letrinhas, fé. E esta palavra faz toda a diferença na vida de um ser humano. Quando a fé do cidadão está errada, ele vai para o abismo e lá segue. Tem pessoas que creem que se botar um trabalho, por exemplo, numa encruzilhada, vai ter algum resultado. E vão sendo iludidas e passa a vida inteira nisso sem ver nenhum resultado. Eu conheci muita gente assim. Tem outros que conhecem a Bíblia e diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a sua fé é como Jesus falou para os seus discípulos: por que duvidastes, homens de pequena fé? O Senhor foi interrogado pelos seus discípulos e Jesus lhe disse assim: vocês não puderam expulsar aquele demônio por causa da pequenez da vossa fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e precipita-te no mar, e não duvidando no seu coração, assim será. A fé é tudo que nós temos, uma vez que nos declaramos cristãos. Se nós não tivermos certos entendimentos, certa compreensão, irmão, a gente se arrasta por dentro da igreja, os anos passam, o tempo galopa e nós não chegamos a lugar nenhum. Você deve conhecer algumas pessoas de muitos anos dentro das igrejas e que a sua vida até hoje não expressa nada, não expressa nenhuma espiritualidade. A pessoa abre a boca e não diz coisa com coisa do espiritual que nós estamos tão acostumados. Você não vê Deus na vida da pessoa impactantemente. Você vê ali, vai um crente lá para a igreja de Bíblia na mão, mas você não vê resultado. Você não vê realmente o agir, o mover de Deus. Cada um tem a sua fé, mas não adianta, cada um tem a sua fé. Não, tem alguns cuja fé não passa de uma covardia. Então não pode confundir. Não, irmão, isso não é para mim. Não, isso não é para mim quando eu sou um covarde. Porque diante do túmulo de Lázaro, Jesus: não te tenho eu dito que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Fé, irmão, é uma questão de compreensão, entendimento, conhecimento das coisas espirituais. A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé. Como? Ele nos deu todas as condições para crermos de forma absurda, ao ponto de apostarmos a vida. Por isso ele é autor, porque é ele que fez a história do cristianismo, e ele é o consumador, ou seja, ele encerra a questão da fé, ao passo que ele no cristianismo, ele põe a base para termos a fé, ali mesmo ele encerra. Ou seja, você não consegue ter uma fé maior do que a revelação que Jesus Cristo te dá na sua doutrina. Ele é autor e consumador. Tudo está encerrado ali, diante da sua grande e tremenda obra. Agora,
Muitas pessoas carregam a Bíblia consigo, mas, apesar das suas declarações de que a Bíblia é a palavra de Deus, muitas das coisas contidas neste livro não se tornam realidade na fé da pessoa. Então ela tem uma pequena fé, fora dos padrões que Deus precisa para usar. Eu me lembro que uma vez eu conversando com uma irmã de outra igreja, eu não era pastor ainda, e conversávamos um pouco, e eu citei algumas passagens bíblicas, e a pessoa disse assim: não, irmão, mas isso foi para aquele tempo, Deus não faz mais isso. E eu citei: ora, mas não está escrito que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente? E a pessoa disse: não, está escrito, mas isso Deus não faz mais. Eu não lembro do que estava falando, só lembro dessa conversa. Então, veja, se Deus projetou o registro nesse livro, para que ele ia projetar algo que simplesmente ele não tem mais poder para fazer, ou não faria mais de forma alguma? Para quê? Para criar um exibicionismo. Olhem o que eu fiz, olhem como eu abri o mar vermelho, mas tu não tem mais esse poder. Grandes coisas, né? Que nem aqueles atletas que se exibem, né? O camarada está hoje com 80 anos, não consegue arremessar uma vassoura a 10 metros, mas ele exibe o dardo que ele arremessava a 200 metros com o mesmo orgulho de hoje, como se ele tivesse hoje com 80 anos a mesma força de 20. Ou seja, discrepância, né? Se coloca como se ainda fosse o mesmo atleta. Não, nada a ver. Seria o que Deus estaria fazendo aqui. Olha a abertura do Mar Vermelho. Viu como eu sou bom? Ah, mas agora eu estou velho, né? Não faço mais isso, não. Estou meio reumatismo. Estou meio baleado, como se diz por aí. Todas essas gírias. A Bíblia diz assim: se tu creres, verás a glória de Deus. Irmão, eu te pergunto, crê em quê? Nós costumamos dizer que a palavra é viva. Crê em quê para ver a glória de Deus? Crê que ele ressuscitou um homem de 4 dias, há 2000 anos atrás? Ah, me poupe. O que eu tenho a ver com 2000 anos atrás? Não, mas espera aí, está escrito, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ah, então ele não ressuscitou um homem de 4 dias há 2000 anos atrás, ele está ressuscitando hoje, eu estou vendo. Isso é fé, entendeu, meu irmão? Quando você diz Deus fez e não consegue trazer esse feito para o presente, você não tem fé nenhuma, a sua fé está morta, está sepultada há milhares de anos atrás. Agora, se você vive esse livro, aqui está a palavra de Deus, do nada Deus diz: haja luz. Eita, que poder tremendo. Não, mas Deus não faz mais isso. Se Deus não faz mais isso, esse poder não virá sobre a tua vida. Tem um detalhe: não faz mais isso para você que não crê, porque na vida de outros ele vai continuar fazendo, do nada ele vai continuar chamando as coisas à existência. O que é um milagre? Você crê no milagre? O milagre é exatamente quando você, numa situação impossível, vê um resultado positivo, uma cura, uma libertação. Sabia que uma libertação é impossível? Sabia que libertação é impossível? Libertação tem que haver um milagre. Porque se uma pessoa é possessa pelo diabo, quem é mais forte que o diabo para arrancar aquela pessoa daquela possessão? Só Deus, o grande Deus das misericórdias, que está hoje aqui em nosso meio.
Só Ele. Portanto, uma pessoa ser liberta é um milagre da graça, da misericórdia e do poder do nosso Deus. Então, irmão, veja bem como é que você está olhando para esse livro, porque toda a tua eternidade depende de como você olha para esse livro. A tua salvação está nesse livro. Senão daqui a pouco você é um católico. Não, eu creio muito em Deus. Hoje eu estou indo lá para o terço da minha igreja. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, convosco bendita. Que fé é essa, meu irmão? Como é que você está olhando para esse livro? Os espíritas estão dizendo, não, a Bíblia, nós temos Bíblia dos nossos terreiros, a Bíblia é a palavra do Altíssimo, né? A Bíblia é a palavra do Altíssimo? Então o que são aquelas tigelas de barro na esquina? E aquelas velas no cemitério? E a invocação dos mortos? E os charutos por tranca-rua? E aquele bando de gente dançando ao som dos tambores? Lá não tem Bíblia. Se tivesse Bíblia não teria essas coisas. Pode ter a Bíblia como livro, mas não como palavra de Deus. E nós queremos nessa oportunidade, irmão, já falamos algumas vezes sobre isso, que a minha memória aqui está sendo avivada. Você precisa ter fé, mas você precisa saber o que é ter fé. Ter fé não é você dizer, eu creio em Deus. Besteira. Besteira, pastor? Besteira. Porque o apóstolo Tiago diz, tu diz que é um só Deus? Tá bom, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem. Os demônios creem e estremecem, diz Tiago. Tem muito crente que está dizendo que crê muito em Deus. Cadê o temor? Cadê o estremecer? Que não hesita duas vezes para usar uma língua felina para magoar alguém. Cadê a fé? Cadê o temor desse Deus? Se está o tempo todo de fofoca, o tempo todo denigrindo os outros, batendo nos outros, se sentindo tal, cadê a fé? Não estou vendo fé nenhuma. Mais bem-aventurada é a fé dos demônios, que pelo menos te estremecem diante de Deus. Tem crente por aí que diz que teme a Deus, mas não está poupando ninguém. Fala sério, meu irmão. Esse tipo de fé só tem sustento no inferno. Agora, a fé é quando você realmente olha para esse livro, o que esse livro diz. Tem um verso aqui que é interessante, o verso 3, olha, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Imagina você estar diante de um exército, quando você olha, esquece cavalo, esquece arco, esquece flecha, vamos falar da guerra moderna. Você está num campo de batalha, lá vem todas as nações contra você, tanque de guerra, canhão, bomba, avião, tudo que é arma moderna, rodeando você e Deus e os exércitos do mundo. Eu te pergunto, quem vai sair vencedor? A sua fé vai te dar resposta. É a sua fé que vai te dar resposta. Uma vez eu estava dentro da igreja batista, e uma dessas irmãs metida pastora, estava ministrando. Aí falou assim, tá vendo? Está aqui, irmão, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas, irmão, é claro que isso aqui é sentido figurado, porque é impossível você estar no meio de uma multidão, acontecer alguma coisa, e 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não ser atingido. Isso aqui é sentido figurado. Eu falei, não, pode ser para você, para mim não, para mim é real. Para mim o meu Deus tem poder. Aleluia,
de fazer uma bomba atômica explodir do meu lado e eu sair intacto. A minha fé, não é dela que eu vivo? Irmão, cá entre nós, se é da fé que eu vivo, eu vou viver muito bem. Se for. Se for. Se é da fé que eu vivo, eu vou viver muito bem. Porque eu creio que o meu Deus pode todas as coisas, inclusive as que não estão escritas aqui. Agora, tem pessoas que não, travaram o seu entendimento. Eu costumo falar aqui, meu irmão, que o Deus da Bíblia é superior à própria Bíblia, para que você entenda o que é fé. A fé é algo transcendental, a fé não vê barreiras, a fé não vê fronteiras, a fé não vê limite. Por quê? Porque a fé é direcionada a um Deus que não tem fronteiras, não tem barreiras e não tem limite. E muita gente já destruiu a sua vida, sabe por quê? Porque quando Deus queria operar na sua vida, além do que pedimos ou pensamos, ou seja, se Deus opera além do que pedimos ou pensamos, significa que é algo que eu jamais poderia imaginar. Eu não pedi, eu não pensei e eu não vi escrito aqui, porque se eu ver escrito aqui, eu vou pensar. Meu irmão, como eu queria que essa unção entrasse na tua alma. Como eu queria, irmão, você não tem ideia do que eu estou sentindo aqui. Como eu queria que Jesus tirasse, repartisse isso que está em cima de mim e jogasse em você, na tua alma, no teu espírito, botasse lá dentro. Aí verdadeiramente o Espírito de Deus ia dizer assim: profetiza, filho do homem, sobre o vale de ossos secos. Você não tem ideia, meu irmão, do valor que é a fé. Quando você vê a bala vindo na tua direção e você diz assim: ela não vai chegar, porque maior é o meu Deus. Você não entende a paz que é crer em Deus. Sabe por que você às vezes fica atribulado? Eu te digo, porque a sua fé ainda não é o suficiente para te dar a paz profunda. Saulo, chegou tua hora. Aí um historiador diz assim, que tinha um camarada na cadeia, outro cristão, diz: irmão Saulo, você está com medo? Aí Saulo, velhinho, né, já vira para trás e diz assim: não, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Fé, meu irmão, é conhecimento, fé é entendimento, fé é intimidade com Deus. Fé é saber que tudo que vemos é passageiro, mas para onde nós vamos é eterno. Você precisa ter fé. Pelo menos está aqui a base. Se Deus preparou esse livro, está aqui a base para despertarmos a nossa fé. E olha, eu diria, que base! Um anjo aparece debaixo do carvalho lá, se não me falha a memória, e fala com Gideão: vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Se o Senhor é comigo, enfim, vai, porque tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Um só homem? A Bíblia diz que eles marchavam, que quando olhavam os midianitas, eles marchavam na largueza da terra. Sabe o que quer dizer essa expressão, meu irmão? Imagina você estar num lugar, e você olha, de ponta a ponta no horizonte, para onde você consegue olhar, você via o exército dos midianitas. Se você olhasse aqui, nessa linha assim do seu lado, esquerdo e direito, para onde você olhasse, em todo esse 180 graus, você via o exército do inimigo. Eles marchavam na largueza da terra, e Jesus, naquele carvalho, vira para Gideão e diz assim: vai na tua força, tu vai ferir todos eles, como se fossem um só homem. Como se fosse um só homem? Que isso? Que Deus é esse? Esse é o Deus do cristianismo. Esse é o Deus do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Esse é o Deus que nos resgatou da lama do pecado, nos deu força para vencer o pecado. Esse é o Deus que nos tirou das negruras, do catolicismo, do espiritismo, do budismo, dos hinduísmos da vida. É esse o Deus, meu irmão. Aí Gideão organiza um exército, convoca o povo, 32 mil. Deus vem, faz uma seleção e diz assim, não, leva 300. Gideão saiu cheio de força com 32 mil, mas quando ele se viu com 300, ele continuou no mesmo caminho. Isto é fé, porque disse Jonathan, né? Filho de Saul, Jonathan, para o Senhor Deus, não importa se com muitos ou se com poucos, porque do Senhor é a guerra, Ele livra ou com muitos ou com poucos, para Ele não faz diferença. Gideão vai com 300 homens para um exército que marcha na largueza da terra, e quando Gideão chega lá, nem puxou a espada. Deus entregou o exército inimigo nas mãos deles. E quantas vezes Deus manda o povo sair para a guerra e diz assim, nessa peleja não tereis que pelejar, fica de pé, e aí você vai ver o livramento que dará o Senhor vosso Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós, mas ficai de pé. O que é ficar de pé? Mantenha a tua fé, mantenha a tua confiança, mantenha a tua postura, e Deus guerreia. Ora, não está escrito que o Senhor vai adiante de nós e peleja as nossas guerras? Então, meu irmão, a sua confiança, agora, não tem jeito não, irmão, a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Se tem Bíblia na tua vida, você pode ter fé. Se não tem Bíblia na tua vida, esquece que você não tem nada. Jesus Cristo veio a este mundo e morreu por esta palavra. Se essa palavra não estiver na tua vida, ele disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é esse que me ama. Se alguém crê em mim, conforme diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você tem que ter palavra, você tem que ter vida. E vida, a Escritura diz lá no Antigo Testamento, né? Aquele que guardar os meus mandamentos, terá vida por eles. A tua vida está aqui, a tua fé, a tua esperança, a tua vitória. Irmão, com tantas guerras que nós temos passado aí ultimamente, você deve imaginar que eu não devo ter dormido muito bem, né? Pois bem, eu vou dizer que você realmente está completamente equivocado. Eu tenho dormido tanto que a minha esposa está dizendo que eu estou até roncando. Medo na minha vida existirá o dia que eu não crer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Mas acredite, irmão, esse dia não existirá daqui para frente nunca mais. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele vive, porque Ele já falou comigo. Apesar dessa glória da palavra, nós ainda temos as nossas experiências pessoais. Já vimos os seres angelicais. Já contemplamos a manifestação gloriosa do Todo-Poderoso. Já sabemos o que é Deus falar conosco por fora e como é Ele falar por dentro. Meu pai não era pastor e eu não herdei púlpito. Aleluia, Deus! O meu Jesus se manifestou a mim e disse, vai fundar a minha igreja. Essa expressão, quando eu uso ela para alguns teólogos da vida, eles ficam assombrados, e eles me perguntam, mas como fundar a minha igreja? Se a igreja já foi fundada 2000 anos atrás, eu falo, não sei, não me interessa, mas essa foi a palavra que eu recebi. Aleluia, Deus! E é ela que eu vou proclamar. Talvez nem eu não entenda, pouco me importa, eu não tenho que entender, eu tenho que obedecer. Eu já aprendi que a Jesus Cristo nós seguimos cegamente. O resultado é com Ele, e o que Ele fizer, Ele é soberano, glorificado e bendito sempre será o nome dEle. Então, meu irmão, imagina, você crê que, se você saísse para uma guerra, com 300 soldadinhos, que nem soldados não eram, tá? E vem uma multidão, o que você faria? Irmãos, olha lá, é gente demais,
vamos voltar correndo. Que voltar correndo, meu irmão? Deus falou que eles eram como o quê? Como um só homem. Não importa, e tem mais, não importa que eles tinham carros, carruagens, cavalos, arco, flecha, espada de metal, não importa nada, nada disso importa, meu irmão, só importa uma coisa, estar lutando do lado de Deus, porque não importa o tamanho dos exércitos, o exército vencedor será sempre aquele cujo qual Jesus Cristo está no meio dele. Meu irmão, presta atenção numa coisa, destrava a tua língua e faz a obra por onde você passar, destrava a tua língua, porque tudo tem limite, é tempo de Jesus Cristo contar com o seu povo, é agora ou nunca, acredita nisso. Tem gente aqui dentro, meu irmão, que ainda está vivendo a era do social. Eu tenho cara de social, eu tenho cara de socialista, eu tenho cara de quem faz política de boa vizinhança, eu tenho cara de quem está preocupado com aplausos ou vaias ou resultado da sociedade, eu tenho essa cara. Se você veio para cá, meu irmão, é para ter a mesma cara que eu, é para isso que Deus te chamou. Não tem esse negócio de que você tem a palavra temperada, que você é um cara muito sábio, é mais que eu. Por que Jesus Cristo não mandou você fundar a igreja dele e mandou a mim? Rasga o verbo, meu irmão. Rasga o verbo, porque é só aqui que você ouve essas verdades, porque Jesus Cristo te ama. Sabedoria aqui dentro flui desse púlpito. Não ouses pensar que você é mais sábio do que o mover do Espírito que tem nesse lugar. Rasga o verbo. Parece que você vai ficar no prejuízo? Meu irmão, quem faz a vontade de Deus não tem prejuízo, só tem lucro. E que lucro! Os meus inimigos que o digam. Houve um momento, irmão, que um homem chamado Eliseu estava lá na sua cabana, daqui a pouco ele ouviu um grito: meu Senhor, vem aqui! Quando Eliseu saiu, o que foi, Geazi? Estamos perdidos. Olha aí, carros, carruagens, homens armados à volta. Meu Senhor, o que faremos? O exército nos cercou. Eliseu falou assim: Senhor, tem misericórdia desse jovem. Abre os olhos dele, vai. Para que ele veja que maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você já leu isso que eu acabei de falar aqui nesse livro? Então Deus não precisa abrir os teus olhos, você só tem que crer. Creia e viva, meu irmão. Senhor, abre os olhos desse moço. Quando ele abriu os olhos, o que ele viu? Um grande exército, mas um outro muito maior por fora desse, com carros, carruagens e cavaleiros de fogo. Aí Eliseu diz assim: vocês estão procurando o homem errado, eu vou guiar vocês, mas Senhor, primeiro cega todos eles, põe todo mundo cego. O que adiantou as armas quando o inimigo é Deus? O que adiantam as armas se o inimigo é Deus? Sabe qual Deus? Esse que está passeando hoje no meio do candeeiro de ouro. É esse. Que adianta os carros e carruagens? Que adianta o sistema jurídico se o inimigo dele é Deus? Que adianta que os homens de vida pública têm amigos? Eu conheço um amigo verdadeiro. O que adianta? Não adianta as armas de ninguém quando o inimigo dele é Deus. Você por acaso Deus usa arma? Ele não precisa de arma. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo os que nele habita. Do Senhor é a guerra, disse Davi. Do Senhor é a guerra, Golias. Golias,
Do Senhor é a guerra, e Ele te entregará na minha mão. Está vendo a espada que está na tua mão, Golias? Ela vai passar para a minha, e eu vou arrancar a tua cabeça. Tu está com medo de quê, meu irmão? Tu está com medo de quê, se o espírito deste lugar não é espírito de covardia? Tu está com medo de quê? Abre teu peito nessa noite e deixa o espírito desse lugar entrar, meu irmão. Eu pareço fanático? Eu pareço louco? Eu pareço ser alguém que está falando do que não sabe? Do que não conhece? Do que não viu? Lá no fórum, o delegado foi com uma arma engatilhada. Você acha que ele queria matar quem? Por acaso o Deus que tem me mandado eu declarar que sou imortal não estava lá, não? Há um só Deus, e esse Deus é o nosso, é o Deus da geração Jesus Cristo. Então, meu irmão, Eliseu diz assim: vocês estão procurando um homem errado. Sabe por que eles estavam procurando Eliseu? Porque tudo que o rei tramava de guerra contra Israel, o Espírito Santo revelava a Eliseu. Não mudou nada, meu irmão, continua a mesma coisa hoje. Tudo que os inimigos estão tramando, Deus está revelando aqui do mesmo jeito, é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Tem nada diferente, é a mesma história há 4.000 anos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, é a mesma história. E nós estamos rindo. O inimigo faz estratégia, aí Deus vem, fala com Eliseu: Eliseu, diz para o povo de Israel não passar em tal lugar não. Aí daqui a pouco o rei lá se ira, tem inimigo no nosso meio. Quem aqui está trapaceando? Quem aqui está contando tudo para o rei de Israel? Aí alguém diz assim: não, meu senhor, é porque tem um profeta lá em Samaria que se chama Eliseu, e tudo que tu pensa na tua cama lá de dormir, o Deus de Israel revela a esse profeta. Ah, é? Então quer dizer que esse Deus tão tremendo tem alguém que faz esse serviço? Vamos lá pegar ele, vamos lá matá-lo. Meu irmão, se tu quer viver bem, quer viver em paz, quer viver em glória, não te mete no caminho de um instrumento de Deus. Não te mete no caminho de um instrumento de Deus. Você não vai vencer. Você não vai vencer. O instrumento de Deus tem uma promessa e ela se cumpre. 1.000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Saiu Eliseu com seus carros, suas carruagens, suas espadas e disse: Deus, segue esse homem. Nada, que carro, que carruagem, que espada. Saiu Eliseu com a sua grande intimidade, conhecimento, fé e entendimento de Deus e disse: Deus, segue estes homens. Eu vou te mostrar agora a confiança de um homem de fé. Pegou no primeiro cavalo: venham comigo, eu vou levar vocês. Levou eles para o meio da cidade. Quando disse assim: Deus, agora abre os olhos deles. Quando eles abriram os olhos, que voltaram a enxergar, o exército de Israel armado estava em volta deles. Não tinha escape, não ia escapar nenhumzinho. E o rei de Israel diz assim: feri-los-ei, meu pai, vou acabar com eles. Eliseu falou assim: não vai não. Fere aqueles que você pegar com a tua espada. Esses aí não. Põe comida e água para eles e despede eles em paz para o Senhor deles. Mas o cara foi lá para matar ele. E agora, se eles voltarem com uma turma bem maior? Eliseu, vai deixar os caras embora, Eliseu? Mas eles foram lá para te matar. Eles vieram com 500, agora eles vão voltar com 5.000. Que diferença faz? Se o que vence 500, vence 5.000 e vence 1 milhão e vence a todos, está comigo, que diferença faz? Dá comida e água para eles, deixa eles irem em paz. Se eles quiserem voltar, que voltem.
Mas a Bíblia diz que eles reconheceram que verdadeiramente há um Deus em Israel e nunca mais tropas da Síria invadiu Israel. Mas o que adianta essa história? Se você vai me dizer assim, pastor, foi naquela época, né? Se você disser que essa glória foi para aquela época, eu digo, irmão, então você está iludido do Deus que você está cultuando nesse lugar. O Deus que estava com Eliseu lá em Samaria, sabe para onde ele foi? Essa noite ele está aqui, em nosso meio. Exatamente aqui, exatamente aqui. O que nós diríamos daquelas operações tremendas de Moisés? Depende do que nós cremos, porque senão é bom nem tocar no assunto, é bom não falar nada. Quem do povo de Israel lutou pela sua liberdade lá? Ninguém. Deus operou e fez com que os egípcios até expulsassem eles de lá, dando a eles recompensas para que eles saíssem logo daquele lugar. E aí, irmão, eu quero te dizer, em que repousa a tua confiança? Sabe por quê? Porque as pessoas estão dizendo para irmãos, nós precisamos de um político que represente a igreja. Só se for a igreja de Satanás, que é representada por político. A geração Jesus Cristo se representa somente pelo sangue de Jesus Cristo. Não, irmão, mas quem vai lutar pelos interesses da igreja? Eu já dei a resposta e continuo dando. O fundador da igreja luta pelos interesses da igreja. Amém, meu irmão? Tem uma pregação, meu irmão, que eu já joguei ela na cara de muito crente. E eu digo assim, meu irmão, quem lutou pelos interesses de Israel quando ele estava cativo no Egito? Qual foi o político que ajudou Israel? Qual foi o juiz que ajudou Israel a sair da escravidão do Egito? Qual foi o exército que ajudou Israel a sair da escravidão do Egito? Quem foram os cavaleiros das suas carruagens, das suas espadas? Quem foi que pelejou por Israel no Egito? A conclusão é simples, nós não precisamos do braço da carne, nós precisamos do Espírito de Deus. É Ele que guerreia as nossas guerras, peleja as nossas pelejas e nos dá a vitória. E para nós concluirmos, irmão, lembra de Ezequias? Quando Isaías está no cenário, e os servos de Ezequias vão lá, porque Senaqueribe está afrontando todo mundo, aí vão consultar o profeta Isaías, e eles dizem, olha, é tempo de calamidade, os filhos chegaram à hora do parto, e não há força para tê-los, o rei está arrasado. E Isaías diz assim, olha, vai lá e dá o recado lá, a filha de Sião, maneia a cabeça por detrás de Senaqueribe. Diz lá para Ezequias, o rei, que esse exército que está aí fora, eles não vão lançar uma flecha contra os muros de Jerusalém. Irmão, você tem ideia, eu sempre falo isso, você tem ideia do que é o poder de Deus, o domínio de Deus, a força, enfim, o que você quiser imaginar, o controle de Deus? A Bíblia diz que depois que um anjo saiu e feriu naquele arraial, foram contados 185 mil cadáveres de guerreiros. Ou seja, nós podemos imaginar que cada guerreiro desse pudesse ter a sua espada, pudesse ter a flecha, enfim, milhares de flechas tem naquele arraial daqueles guerreiros. Pois Deus está dizendo assim, esses milhares que tem aí, 185 mil homens, eles não vão lançar uma flecha em direção a Jerusalém. Eu te pergunto, irmão, a que você vai temer? De que você vai se recear? Ou você confia nessas histórias, ou não há cristianismo para você.
não há Deus para você, não há em que você se apoiar, não há razão de viver, não há lógica de existir. Agora, se você crê nessas coisas, aí eu vou te desafiar. Cadê as tuas obras? Cadê a tua fé? Cadê a tua postura? Cadê o teu crescimento? Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz por você, para você ter um bom emprego e uma casa farta, meu irmão? Para de miséria. Você acha que Jesus Cristo morreu na cruz para você sair para o seu trabalho e voltar com um bolso cheio de dinheiro para dentro de casa? Você acha que foi para isso que Jesus Cristo te resgatou de onde você estava? Para te dar dinheiro? Muitos dos que estão na igreja já tinham dinheiro lá fora, nunca tiveram falta de nada. Jesus Cristo não te trouxe para a igreja para manter as tuas riquezas, não. Ele tem outra obra para realizar na tua vida. Você está pensando que Jesus Cristo te trouxe aqui para te sustentar a saúde, sustentar o salário, sustentar o emprego, sustentar a família, sustentar o teu carro, sustentar a tua casa? Você está pensando que Jesus Cristo morreu na cruz para isso? Tem outra coisa que Jesus quer fazer na tua vida, meu irmão. Outra coisa muito mais gloriosa, que verdadeiramente, quando as pessoas olharem para você, e elas vão dizer assim: não, esse cara é diferente. A maneira que ele fala, ninguém falou tal. O comportamento dele, a visão que ele tem das coisas, é diferente de todo mundo. Todo mundo pensa de um jeito, mas quando ele abre a boca, todo mundo vê que a coisa é diferente. Diferente como? Você não abre a boca para falar em dinheiro, você não abre a boca para falar em bens materiais, porque verdadeiramente o Espírito de Deus entrou na tua vida. Quem tem o Espírito de Deus não está em busca das coisas que são de baixo, está em busca das coisas que são de cima. Esquece, meu irmão, essa visãozinha carnal de planeta Terra. Quem anseia pelas coisas que são de baixo, é porque tem o Espírito que é daqui de baixo. Quem anseia pelas coisas que são de cima, é porque tem o Espírito que é lá de cima. Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se um servo cabe ser igual ao seu Senhor, meu irmão, sabe o que eu tenho a dizer para você? Busque a morte pelo cristianismo. Busque a morte pelo cristianismo, meu irmão. Você sabe que tem gente que está na igreja: ah, Jesus vai me abençoar, vai abençoar a minha saúde, eu vou viver 200 anos. Meu irmão, o projeto de Deus não é que você viva 200 anos, não. O projeto de Deus é que você o sirva, nem que seja por 200 minutos, 200 segundos, mas aquilo que Ele tem projetado para a sua vida, Ele quer cumprir. Num tempo antigo em que os homens viviam 900, 800 anos, diz a Bíblia que Enoque andou com Deus e foi trasladado para não ver a morte. E quanto tempo ele viveu? 365 anos. Foi um absurdo a vida de Enoque. Todo mundo viveu 3 vezes mais que ele. Mas Deus o levou rápido. Por que Deus o levou rápido? Porque a Bíblia diz que ele era justo e andava com Deus. Por que Deus o levou rápido? Porque quis dá-lo verdadeiramente as delícias celestiais mais rápido. Muitos estão ralando nesse mundo, meu irmão, nesse mundo que jaz no maligno, nesse mundo que temos aflições. Sabe por quê? Porque ainda não olharam para cima. Muitos já deveriam ter partido dessa terra, mas Deus não pode nem levá-los, porque eles empurram a obra de Deus com a barriga, eles não se rendem, eles não se lançam. Então, para concluirmos, Isaías diz: olha, filha de Sião, diz para esse homem aí, ele não vai lançar uma flecha contra os muros de Jerusalém. Meu irmão, nós temos estudado aqui no seminário que o nosso Deus é Jeová Sabaote, é o Senhor dos exércitos. E eu disse, ele não é só Senhor dos seus exércitos, ele é também Senhor dos exércitos inimigos. Imagina, meu irmão, 185 mil homens com armas e ninguém lançar uma flecha. Um anjo, eu disse apenas um anjo, em uma noite atravessa o arraial dos inimigos e pela manhã só tinha ali cadáveres. Aí eu te pergunto,
Tu crê nisso? Ou você é daqueles, não, mas Deus não faz mais isso. Ah, irmão, eu te digo uma coisa, faz sim. Ah, Ele faz. Pode ter certeza que Ele faz. Pode ter certeza. Agora, não vai fazer na vida daquele que não crê. Mas se tu creres, tu verás a glória de Deus. Para nós encerrarmos aqui, Salmo 20, verso 6 diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Amém, meu irmão? Então, querido, tenha fé, creia. E se você crê, põe tua fé à prova. E se você crê, você tem que apostar a vida naquilo que você crê. Diante das adversidades e das dificuldades, não peça clemência a homens. Eleva os olhos para os montes e saiba que o teu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Amém. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.